esse gol marcado pelo Diego Souza, num jogo onde o Grêmio também teve um gol anulado. Queria que você comentasse sobre a postura do Grêmio nessa partida e sobre essa importante vantagem que o Grêmio tem para o jogo de volta. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Jéssica, eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória. Numa decisão de 180 minutos, nós jogamos os primeiros 90 e qualquer vantagem que você possa levar para os outros 90 minutos, qualquer tipo de vantagem, ela é bem-vinda. É uma pequena vantagem, mas nós temos uma vantagem. Mas a partir dessa vantagem, a gente vai pensar a partir de segunda-feira nos outros 90 minutos. O mais importante de tudo foi a entrega do grupo. Hoje nós competimos, nós sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, como foi. O Diniz vem fazendo um excelente trabalho, não é por nada que o São Paulo está liderando o Campeonato Brasileiro, então nós sabíamos das dificuldades. Mas o que eu coloquei muito na cabeça dos jogadores era, acima de tudo, que nós precisávamos competir. Coisa que, infelizmente, nós não competimos contra o Santos e, infelizmente, aconteceu aquilo. Então, hoje a mentalidade foi outra. O grupo está de parabéns, a equipe se comportou bem. Aquilo que eu pedi para eles, principalmente na parte tática, foi efetuado. E essa pequena vantagem que eu falei, qualquer tipo de vantagem, não importa o tamanho dela, que você possa levar para uma final, ela é muito bem-vinda. Renato, o resultado foi importante, como você já comentou, mas o que chamou a atenção no início foi a sua escalação, a utilização do Tassiano como titular desde o início. Por onde passou essa ideia? Foi algum aspecto estratégico? Como justificar o nome do Tassiano, que surpreendeu muitos torcedores? E por que o Ferreira não foi utilizado desde o início? Ele que tem tido um impacto muito importante no time toda vez que entra, a exemplo de hoje. Matheus Dávila, Band. Em primeiro lugar, foi estratégia minha. Nós estudamos bem a equipe do São Paulo. É uma equipe que joga com 4, muitas vezes até 5 jogadores no meio de campo. Então, eu sou pago para pensar, para estudar o adversário. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, nós não podíamos perder o meio de campo para o São Paulo. A estratégia foi colocar o Tassiano ali, que é um jogador que sempre nos ajuda bastante, é um jogador que faz bem aquela ala, e é um jogador que ajuda bastante no meio de campo, para que o São Paulo não tivesse superioridade sobre os nossos jogadores. E foi importante essa entrada dele, que ele combateu, ajudou bastante. Infelizmente ele tomou um cartão, depois ele saiu, mas ele estava bem no jogo. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, ninguém conhece melhor os jogadores do que o treinador. Então essa foi a minha estratégia, a estratégia que deu certo. O Ferreirinha é um jogador que nós estamos lapidando ainda, é um jogador que é um pouco verde, e o jogo era pesado, o jogo era pegado, ele tem bastante características, ele tem bastante qualidade, mas tem jogos e jogos para ele começar. Até porque se a gente começasse com ele hoje, nós iríamos perder, como eu falei, o meio de campo, e isso poderia ser fatal para a gente. E, além do mais, o Ferreirinha, infelizmente, conversei bastante com ele alguns meses atrás, na renovação de contrato dele, e ele praticamente perdeu 5, 6, 7 meses da carreira dele. Então, ele se atrasou um pouquinho em termos de lapidá-lo. Mas é um jogador que sempre que entra tem nos ajudado. É um jogador importante para a gente. É um jogador que tem as características que eu gosto, as características do drible. Mas, como eu falei para vocês, hoje foi estratégia minha, até porque nós não podíamos perder o meio de campo. O meio de campo é o motor do carro, é muito importante. E o Tassiano fez muito bem o papel dele. E nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde o Tassiano ia ter que sair, e aí sim eu iria usar o Ferreirinha como eu usei, até porque eu conversei bastante com ele, falei que ele tinha que ir para dentro para jogada individual, porque o lateral de São Paulo estava com 2 cartões amarelos, nós tínhamos que forçá-lo para que ele tomasse o terceiro. Então foi essa estratégia minha aí. Mas acho que o mais importante de tudo foi o resultado, e no final ainda nós conseguimos o terceiro amarelo do lateral. E o Ferreirinha, quando ele entra, ele sempre entra bem, constrói com gás, com perna, e nos ajudou e fez uma bela jogada lá onde nós conseguimos o nosso gol.
Renato, quando a gente pensa em Grêmio e São Paulo, a gente imagina, pelas características de seus treinadores, um jogo bem franco, bem aberto e com várias situações. A gente viu um jogo mais físico hoje aqui na Arena. Há alguma explicação para o jogo ter sido mais físico do que técnico hoje? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, tem jogos e jogos. O que eu falei, o que faltou de competição para a gente contra o Santos, nós tivemos hoje. Às vezes não dá na parte técnica somente. A gente precisa competir. O time de São Paulo compete. O time de São Paulo tem muita qualidade. E se você for ver no papel, nós temos jogadores importantes que não podem jogar a Copa do Brasil. Então são desfalques importantes. Nós estamos com o próprio Maicon fora de combate. Então são jogadores que para a gente são muito importantes que não podem jogar a Copa do Brasil, a não ser o Maicon que está machucado. Então nós temos vários desfalques. Então tem horas que você precisa competir do jeito que nós competimos contra a equipe do São Paulo. O São Paulo também competiu. Nós já esperamos um jogo assim, afinal de contas são dois grandes clubes do futebol brasileiro, é um clássico, é uma semifinal de Copa do Brasil, onde tudo poderia acontecer. O importante era a gente não deixar o São Paulo jogar da mesma forma que o São Paulo tentou neutralizar nossas jogadas. Então é um jogo pegado, um jogo estudado. Como eu falei, com certeza o Diniz conhece bem a equipe do Grêmio, mas eu estudei bem, conheço bem a equipe do São Paulo. E foi um jogo praticamente de xadrez. Nem sempre vocês vão ver grandes lances, entendeu? Num jogo que é tão pegado, tão disputado como ele foi esse, até porque são duas grandes equipes. Pois é, Renato, e muitas vezes na partida de hoje o Grêmio acabou até envolvido pelas tabelas do ataque do São Paulo. Além disso, quais pontos o Grêmio tem que corrigir da partida de hoje para jogar melhor, ter uma atuação melhor na próxima semana lá em São Paulo? Bruno Soares, Rádio Grenal. Não, o Grêmio esteve bem, o Grêmio jogou bem, o Grêmio brigou, o Grêmio lutou. Nós enfrentamos um grande adversário que tem qualidade, da mesma forma que o Grêmio tem qualidade. O São Paulo fez algumas jogadas, a gente reconhece isso, mas quem fez o gol foi o Grêmio. Então, estou satisfeito com o nosso resultado e pelo que a equipe produziu. Boa noite, Renato. O Grêmio, ele hoje demonstrou, não tendo a maior posse de bola, o São Paulo por vezes envolveu o Grêmio no controle de jogo, mas o Grêmio, especialmente na segunda etapa, ele demonstrou uma garra, uma chegada a tal da superação, que acabou dando uma melhor qualidade de jogo, dominação também nas divididas, nessas bolas, e deu ao Grêmio a vitória. Mas destoou um pouco a atuação do Jean-Pierre nesse sentido. É característica dele ser muito frio e tem que criar uma situação dele ser um pouco mais comprometido com jogos desse tipo? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Olha, Zé Alberto, você podia ser treinador. É uma das coisas que eu cobro bastante do Jean. É uma das coisas que o próprio grupo cobra do Jean. Então, quando a gente fala que a gente está lapidando do Jean, a gente cobra algumas coisas do Jean. O Jean já melhorou muito profissionalmente, mas ele tem que ser mais ativo. É uma das cobranças que eu como treinador, faço, porque senão sobrecarrega os próprios companheiros do meio. É um jogador importante para a gente, sem dúvida alguma, mas é uma coisa que é dele. O jogador bem diferenciado, ele dificilmente gosta de marcar, gosta mais de trabalhar com a bola nos pés, e isso pode fazer a diferença para o lado bom e para o lado negativo também. Então, num jogo como esse, todo mundo precisa se ajudar, todo mundo tem que dar a sua parcela, independente se é um jogador de marcação ou não, mas ele precisa pelo menos cercar mais o adversário, ajudar um pouco mais. Ele fez isso até no segundo tempo, mas a gente precisa que ele participe mais, porque ele é um jogador importante com a bola nos pés, mas ele tem que ser um jogador importante também sem a bola. Com a bola, com o adversário, ele também precisa ser mais ativo, procurar ajudar mais os companheiros, principalmente em termos dessa marcação. E um dos motivos, inclusive, também, que o Tassiano jogou essa partida foi exatamente por isso, já que o São Paulo tinha sempre 4, 5 jogadores no meio de campo. E nós temos o Jean, que não tem esse senso de marcação muito forte, como tem um Darlan, um Lucas, um Maicon, ou mesmo o Matheus. Ia ficar muito difícil para a gente. Eles iam tomar conta do nosso meio de campo. Então, por isso que eu usei o Tassiano hoje, justamente pela estratégia, para que a gente não fosse atropelados, né, digamos assim, ali no meio de campo.
Boa noite. Hoje no banco você teve o Alisson, né, depois de uma longa parada. Que aproveitamento o Alisson pode ter já, por exemplo, para o próximo confronto com o São Paulo? Como é que está essa situação do Alisson e também dos demais jogadores aí do departamento médico? O que você pode contar de reforços aí? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, em primeiro lugar eu desejo um Feliz Natal, né, para todo mundo, em especial nossa torcida. Um ano difícil para todo mundo. E hoje nós tivemos os primeiros 90 minutos dessa semifinal da Copa do Brasil. Então não posso deixar de um ano tão difícil, tão triste e com muitas perdas, desejar, apesar que é difícil, né, desejar um Feliz Natal para todo mundo. Então vamos curtir essa vitória de hoje. É muito cedo ainda para a gente pensar no aproveitamento de A, B ou C. Nós temos um jogo no final de semana. Já tive uma conversa com alguns jogadores hoje, já tive uma conversa com o departamento médico, mas a gente vai procurar reavaliá-los melhor em 24 horas. Se tiver que fazer algum tipo de exame, nós vamos fazer. E aí no sábado, na reapresentação, sim. A partir daí eu vou saber com quem eu posso contar no jogo de domingo e com quem. E também com quem praticamente eu vou poder contar no próximo jogo contra o São Paulo. Mas vamos esquecer um pouquinho o São Paulo agora, vamos curtir essa vitória. Curtir um pouquinho, dentro do possível, o Natal. E aí sim, depois do Natal, eu começo a pensar no jogo de final de semana e, consequentemente, contra o São Paulo também. Renato, boa noite. O Diego Souza, no primeiro tempo, saiu reclamando de joelhada, cotovelada, acabou o jogo com uma cicatriz no rosto, mas fez o gol da vitória. O Diego Souza é o retrato desse espírito do Grêmio na noite de hoje? Bruno Halper, RBS TV. Olha, Bruno, antes de responder essa pergunta, eu queria também dar os parabéns para o Marcelo, o árbitro, e para os seus assistentes. Na minha opinião, ele teve uma excelente atuação em todos os sentidos. O Diego foi bastante caçado hoje em campo, jogadas normais, jogadas pegadas. O Diego vem com um comprometimento muito grande, eu já tinha visto isso dele na vontade de jogar hoje na própria pré-eleição. Mas é um jogador que se destaca, é um jogador que está sempre dividindo, um jogador que recebe muitas faltas, é um jogador que vai toda hora para o choque, é uma coisa normal. Mas eu destaco a minha equipe toda. Todos os meus jogadores brigaram, cada um com suas características, cada um com suas funções. E é por isso que eles estão de parabéns, porque toda a equipe competiu hoje. E nós enfrentamos uma equipe muito difícil, uma equipe que tem um entrosamento muito bom, muito bem dirigida, e a equipe se comportou bem. E o Diego sempre foi assim, ele gosta do choque, até porque ele sempre joga aí no meio dos zagueiros, ele sempre joga no meio de 3, 4 adversários, e ele vai sempre para o choque, às vezes ele leva vantagem, às vezes ele faz uma falta, às vezes ele sofre a falta. É uma coisa normal, mas é importante ter, sim, um espírito de jogadores, como o do Diego em campo, até porque isso aí faz com que o próprio companheiro veja o companheiro lutando e o próprio companheiro é obrigado a se entregar. Foi o que aconteceu hoje e pode ter certeza que vai ter que ser assim no restante do Campeonato Brasileiro e na próxima semana também contra o São Paulo. Obrigado, Renato. Paulo Luz, próximo a